Como não ter uma vida medíocre? Acho essa pergunta bastante difícil. Ela é também uma pergunta que tem uma certa vibração romântica nela, né? Porque o romantismo, inclusive, se você pegar o Nietzsche, né, que é, de certa forma, o último grande filósofo do período romântico, e aquele encantamento todo com a Grécia e com o mundo guerreiro e com a aristocracia trágica e com a própria literatura trágica que os românticos recuperam entre o 18 e o 19, tem essa, e não é vibração, acho que a palavra mais romântica é estremecimento. Essa pergunta tem um estremecimento romântico, porque a ideia de vida medíocre é a ideia de que você tem uma vida meio pedestrian, assim, uma vida meio banal, né? Uma vida contida no seu livro caixa, uma vida em que você não corre riscos. Algumas pessoas podem responder, por exemplo, que uma forma de não ter uma vida medíocre é você ter uma vida interessante. Isso é muito comum se falar. Eu acho que a busca por não ter uma vida medíocre pode acabar lançando você numa vida medíocre, né? E aí a mediocridade não vai ser a do livro caixa, mas vai ser a mediocridade de alguém que tem tantas expectativas consigo mesmo que acaba não realizando muita coisa. Porque uma das formas de manter você paralisado é você ter muitas expectativas consigo mesmo. Mas eu diria, grosso modo, partindo do pressuposto romântico, que é o pressuposto que sustenta uma indagação como essa, como não ter uma vida medíocre, né? Eu diria que ter uma vida em que você tenha um mínimo de coragem em relação às coisas que podem acontecer com você, né? Uma vida em que seja uma vida oposta àquela outra questão que se relaciona, que é muito comum me perguntarem sobre a mania de higiene contemporânea, porque é um tema que eu volto constantemente, né? Essa obsessão pela higiene, que nos leva à higiene afetiva e tal. Então, eu diria que, como não ter uma vida medíocre, não ser obcecado por higiene, no sentido afetivo que eu falava, né? Não ter medo de que a vida é, de certa forma, em grande medida, um diálogo com o sofrimento, certo? Eu não estou dizendo que o sofrimento é legal, né? Achar que o que eu disse implica que o sofrimento é legal faz parte de uma certa infantilidade comum da nossa época. Essa tal obsessão pela felicidade que seguramente tornará a sua vida medíocre, se você passar a sua vida inteira obcecado pela felicidade. Eu acho que, basicamente, a virtude da coragem é aquela que se opõe no sentido romântico, que é o que está por detrás dessa indagação. Eu diria que a coragem é a virtude máxima para você não ter uma vida medíocre. Portanto, é você não passar a vida inteira fazendo uma contabilidade de seguranças o tempo todo. E aí eu acho muito difícil, porque a lógica de vida moderna depende muito de uma contabilidade de seguranças, que leva você, então, a ter aquela vidinha álcool gel, em que você fica o tempo inteiro preocupado em passar álcool gel em você. Então, a forma de vida medíocre que mais me preocupa, nesse sentido filosófico, seria então uma vida em que você opta pela covardia como forma de sobrevivência mais à mão.